Se você tem dados, informações, relatórios, é tudo muito bonito, né? Mas se você não souber interpretar o que está por trás dos números, né? Você acaba ficando perdido. Então, posso dar aqui alguns exemplos. Muitas vezes o cliente ele tem um problema de fluxo de caixa, por quê? Muitas vezes ele compra à vista e recebe a prazo, né? Então, imagina o seguinte, comecei o meu negócio hoje, eu estou com meu caixa zerado, né? Estou comprando, por exemplo, um insumo para poder fazer minha atividade. A gente falar do médico, um cirurgião, um dentista, que tem todos os utensílios, todo o material, né, que ele consome para poder atender o cliente. Imagina uma situação onde ele compra tudo e paga tudo à vista. E aí ele vai prestar o serviço e cobra do cliente em 4, 5 vezes, né, para receber daqui 30, 60, 90 dias. Ou seja, já começou o negócio dele já um descompasso no fluxo de caixa, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o fluxo de caixa projetado e você já identifica que tem um problema, esse já é um alerta, né? Outro alerta é o seguinte, muitas vezes a gente vê negócios onde você tem um problema sério de precificação, né? Ou seja, eu gasto 10 e estou vendendo por 8 ou por 10, né? E estou empatando. Então, assim, a gente tem que entender também, né, o que está por trás dos números. A gente comenta que essa interpretação, ela depende, claro, de uma habilidade, né, de um conhecimento que vocês têm na BPON, mas também que depende de alguns relatórios resumidos, otimizados, mais fáceis, né? E aí a gente vê o papel dos indicadores, né, Andressa, em relação a isso, né? Porque, poxa, imagina uma pilha de relatórios, muitos documentos para analisar, demora para te poder tomar uma decisão rápida, né? Os indicadores é como se fosse um velocímetro, né? Um termômetro, né? Qual é o papel dos indicadores financeiros que fundamental assim que a gente consegue dar um insight legal para o cliente, né? A facilidade que ele recebe esses indicadores, né? E também a agilidade de interpretação. Qual é a principal função dos indicadores na BPON Finance que ajuda nessa gestão com o cliente? Então, Cleiton, tu mesmo comentou ali, né? O indicador ele é um termômetro, né? Ele vai balizar aquilo que o empresário ele vai precisar tomar decisão. Mas falando de indicadores, tem inúmeros indicadores, tem centenas de indicadores. Não é que a BPON Finance ela tem indicador já pronto, né? Tudo vai depender daquilo que o empresário ele vai querer ver. O que ele quer? O que ele quer medir? Ele quer fazer uma correlação do faturamento dele dos anos que se passaram, quanto que ele vai precisar crescer no ano de 2025, quanto que ele faturou ao longo dos anos, é um indicador. Qual o indicador sobre a folha de pagamento? A gente costuma dizer que, normalmente, as empresas de serviço, ela tem um percentual aceitável, né, em relação ao seu faturamento versus folha de pagamento. Quanto que aquele profissional que é do ramo de serviço, né, ele precisa ter de mão de obra em relação ao seu faturamento? Né? Existe um percentual aceitável. Então são indicadores, tudo vai depender daquilo que se quer analisar, para que a gente possa construir esses indicadores, né? Então é uma conversa muito bem elaborada, muito bem a BPON entender a dor do cliente, entender qual é o problema que ele está passando no momento, porque não adianta nada ele dizer que está com problema X e eu vou lá com o indicador Y, entendeu? Então tudo vai depender da conversa, do que realmente ele espera, do que ele quer para a empresa dele, né? Já tivemos casos, quer ver? Eu vou citar até aqui uma situação que nós tivemos de uma clínica médica, tá? Que tem 50 profissionais liberais que trabalham nessa clínica. E são vários profissionais. E essa clínica, ela tem salas que aluga. Né? Então, a hora desse profissional, a clínica cobra um aluguel, mas também pelo que produz. O que nós identificamos, tá? Quando essa empresa ela veio para a gente? Nós identificamos que o que ela cobra da produtividade do médico versus o que o profissional paga de aluguel por aquela sala não estava suprindo o custo fixo da clínica.
E a clínica estava vindo numa bola de neve e não estava conseguindo pagar suas contas. Nós identificamos isso. O que, que a gente fez? A gente reuniu os profissionais e colocamos a situação. Olha, vocês, para poder manter o custo fixo, vocês precisam tirar do aluguel e da produtividade pelo menos o custo fixo. Né? Então a gente fez alguns cálculos, né? Demos várias possibilidades para essa empresa poder tomar a decisão dela. E foi algo assim tão mágico que a gente conseguiu fazer eles enxergar, né? E através de indicadores a gente conseguiu fazer com que eles tomassem uma decisão correta para que o seu custo fixo estivesse ok, não tivesse com problemas, né? E isso também leva muito à falta do fluxo de caixa. Sim. Vai dar problema no fluxo de caixa, onde tu recebe menos daquilo que tu tens de custo fixo. Do que você tem para pagar, né? Do que você tem para pagar.